Vamos trazer à memória aquilo que a gente conversou até então. Estamos aí caminhando para o final do nosso retiro, para o final de nossas palestras, mas ainda tem algo especial de Deus para cada um de nós, e é sempre assim, quando nós paramos para meditar na sua palavra. Estamos usando aí o texto de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, quando ele vai dizer: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Confiança, dependência e busca. E nós paramos aqui na dependência, onde falamos que essa dependência não é uma dependência na nossa, entre aspas, sabedoria, porque nós não temos nenhuma. Então como é que eu dependo de uma coisa que eu não tenho, né? Então é uma loucura, não pode. Nós precisamos depender do Senhor. Ele sim é a fonte inesgotável de sabedoria. O próximo versículo vai dizer: não dependa do que você acha que sabe. Não dependa do que você acha que sabe. Porque nós achamos muito e temos pouca certeza das coisas. Essa certeza, convicção, ela é muito pouca para nós. Como eu disse, nós somos levados por emoções, sentimentos, situações, desejos. Nós não somos levados muitas vezes por fatos. E é essa questão de depender do achismo é um grande problema. Dentro da nossa fé também. Porque quando nós não temos um conhecimento bíblico profundo, nós achamos demais. E quando a gente acha demais, a gente não tem certeza de nada. Cada um tem a sua opinião, cada um acha o que quiser achar, mas com Deus não é assim. A palavra de Deus já diz o que é, como deve ser, para que vai ser, onde vai dar. Eu preciso voltar a me apaixonar pela leitura da palavra. E fazer dessa leitura algo que seja para mim desejado, curtido. Hoje nós temos uma infinidade de recursos que nos ajudam a conhecer a palavra. Se você tem dificuldade de ler, você escuta. Se você tem dificuldade de escutar, você assiste. Então, assim, tem vários recursos para isso. De filmes, séries a livros, áudios, está à nossa disposição. A tecnologia, ela também acabou facilitando esse processo. Mas você, nós precisamos ser um povo guiado pelo livro, pela palavra de Deus, pelo Logos do Senhor. Quanto mais eu conhecer essa palavra, quanto mais eu ler essa palavra, quanto mais ela fazer parte da minha vida, menos eu estarei agindo de acordo com os desejos do meu coração. E isso tem que ser algo muito sério na nossa vida. E se você não tem esse hábito, busque ter. Se você não consegue sozinho, peça ajuda para ter. Entre em grupo de leitura. Junte-se com alguém e fala: meu irmão, minha irmã, me ajuda. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia sozinho. Eu começo e paro. Você pode me acompanhar? Você pode me ajudar? A gente pode fazer um plano de leitura juntos. A gente pode fazer vamos ler um livro da Bíblia. Vamos ler um capítulo por dia. Então esse exercício ele tem que fazer parte da nossa vida. Porque se não fizer, nós vamos ficar chovendo no molhado o tempo inteiro. Vamos querer um Deus que eu não me relaciono. Eu vou querer a resposta de um Deus com quem eu não converso. Eu vou querer agir de acordo com Deus que eu não sei o que Ele está dizendo. Então, como é que eu consigo ser cristão se eu não conheço Cristo? Imagina, se você fosse para um centro cirúrgico, tivesse você lá esparramado ali naquela não é cama que chama, na maca, está lá, jogada lá. Entregue. Vamos fazer o que quiser com você. Aí chega o médico, já com os bisturizão. Quando ele vai enfiar, aí você vai assim: peraí, doutor. Só uma perguntinha. O senhor se formou onde? Ele: me formei? Não formei em canto nenhum. Oxi, como assim? O senhor vai me... E não se formou em canto nenhum? Não. E o senhor o quê? Eu sou médico. Como é que eu sou médico? Porque eu disse que eu sou. Achei legal ser médico. Todo mundo é médico, eu também disse: eu sou médico. Qual o problema? Vamos lá, minha senhora. Não, doutor. Que conversa é essa? Nunca estudou medicina? Não, eu li algumas coisas. De vez em quando eu li um livro.
De vez em quando eu até cheguei a fazer alguma coisa assim. De vez em quando a faculdade fazia um retiro sobre medicina. Aí eu ia para o retiro, aí vinha um cara do Nordeste, que agora é de Nova Petrópolis, que não sei de onde esse cara vem. Aí chegou lá na minha igreja não, na minha faculdade, e começou a falar de medicina. Eu achei legal, achei bacana e tal, e pronto. Aí, pronto, sou médico. O que é que tu ia fazer numa situação como essa? Você ia correr com força, não é não? Só que a gente faz isso muitas vezes. Sou cristão, lê a Bíblia? Não. Que cristão é esse? Entende? É isso que eu quero dizer. Como é que eu digo que isso é uma coisa que eu não conheço? Agora, se fosse difícil, caríssimo, só os mais ricos do mundo conseguissem essa Bíblia, você poderia até dizer, tá uma colher de chá aí, porque realmente para chegar a uma Bíblia é uma dificuldade. Mas não, irmão, está aqui, ó, é de graça no celular, não precisa nem comprar. Está lá, é só baixar o aplicativo e ler. Então assim, não temos mais desculpa. Eu preciso dizer que sou uma coisa que eu sei porque sou. Se eu não sei, eu falo, meu irmão, não sou não. Eu sou da igreja, sou membro, mas cristão não sou não, porque eu não conheço Jesus. Eu não entreguei minha vida. Eu vou entregar a vida para alguém que eu não conheço? É outra coisa. Como é que eu vou entregar a vida para alguém que eu não conheço? Como é que eu me converto para um caminho que eu não sei que caminho é esse? Então nós estamos vivendo um movimento gospel, religioso, sei lá o quê, de crentes não praticantes. Eu escuto isso direto. Você é católica ou evangélica? Eu sou evangélica. Vai para a igreja? Não. Eu sou evangélica não praticante. Uau! Na primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei... Hoje eu escuto isso com toda facilidade. Aí eu pergunto, mas como é que é? Como é que tu é uma coisa que tu não pratica? Como é que tu é uma coisa que tu não vive? Como é isso? Aí eu entro para esse exemplo da formação. Aí a pessoa começa a entender, realmente, então eu preciso reavaliar minhas decisões. Precisa sim, precisa sim. Né? E esse confronto ele é importante, porque nós precisamos conhecer essa palavra, viver essa palavra e nos apaixonar pela leitura dessa palavra. Salmo 111, versículo 10, vai dizer exatamente isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que eu temo, respeito, honro, me curvo para alguém que eu não conheço? Que eu só sei que falam quando eu vou para o culto ouvir. Como é que eu vou honrar, me submeter, reconhecer a soberania de alguém que eu não me relaciono? É incoerente, isso não dá certo. Isso cria religiosidade, hipocrisia, isso irrita. Isso irrita. Isso irrita o marido, isso irrita a esposa, isso afasta os filhos. Isso é hipocrisia, isso é satânico. Não viva isso. Seja honesto e honesto. Fala assim, olha, eu não leio a Bíblia, eu não conheço, eu não sei o que é isso. Me ajuda, por favor. É muito mais verdadeiro e honesto e valoroso fazer isso do que você dizer que é uma coisa e fazer completamente diferente. Você está fazendo um desserviço para o reino de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Em nome de Jesus. Pare o quanto antes você puder. Para que você possa, mesmo que seja devagar, no seu tempo, mas que seja verdadeiro. Que você crê em algo que você de fato sabe o que é. E isso vai transformar a sua vida. Né? Vai transformar. Aí você vai ver o que Paulo falou. Né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que vai vir quando sua mente for renovada por esse livro aqui. Como não está sendo, nós temos dificuldade de viver isso. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O próximo versículo vai dizer, o próximo slide vai dizer, Salmo 62, que é assim, somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa. Só em Deus, a minha alma precisa descansar em silêncio. Essa é a paz que o mundo procura, que os remédios estão aí tentando nos dar. E Deus está falando através da sua palavra, olha, vem para mim, devagar, com calma, espera. Minha alma, porque dele vem a minha esperança.
Só Ele é minha rocha, minha salvação e meu refúgio. Jamais serei abalado. Não serei jamais abalado. Próximo slide, não dependa dos resultados, mas dependa do Senhor. Se eu depender de resultados, eu vou me frustrar, eu vou agredir, eu vou me entristecer, eu vou ofender, eu vou me revoltar, porque eu estou fazendo não porque é o certo, eu estou fazendo porque eu espero o resultado. Se eu espero o resultado, está errado. Eu tenho que fazer porque é certo fazer. Eu tenho que fazer porque eu percebo que eu errei e agora eu vou fazer correto. Mas o resultado, eu não posso esperar. Porque se o resultado não vier, eu vou vacilar. Porque eu estou dependendo do resultado. Aí cai tudo de novo. Aí minha relação com meus filhos acaba de novo. A relação com meu cônjuge começa a ter problema de novo. Porque não tem resultado, não tem resultado, não tem resultado. Mas é muito difícil eu começar a fazer algo de acordo com a vontade de Deus, com o meu relacionamento com Deus de verdade, honesto, e não ter resultado. É difícil isso não acontecer. Mas mesmo sendo difícil e mesmo não acontecendo por algum propósito do Senhor, eu não posso depender do resultado. Próximo slide. Não dependa do seu humor ou do seu bem-estar, mas do Senhor. Não dependa da situação, tem que estar boa, tem que estar caminhando para que eu vá buscando ao Senhor. Se acontecer uma tragédia, se acontecer um problema, se vier uma separação, se meu filho fugir de casa, se eu começar a me desesperar, aí eu largo Deus, largo a igreja, largo tudo, porque eu estava dependendo de um bem-estar, de algo que me deixasse em uma zona de conforto, com uma esperançazinha que fosse, para que eu continuasse com Deus e confiando que Ele ia fazer. Não tenho mais esperança, para que Deus serve, se não tem mais esperança? Aí, meus irmãos, eu entendo o que as irmãs de Lázaro passaram, principalmente Marta. Lá em João capítulo 11, você pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler alguns versículos apenas, vai nos contar essa história. Você lembra dela, ela é bem conhecida. Inclusive parece que a série The Chosen já chegou nessa fase aí, não foi do Lázaro? Eu nem assisti ainda, mas eu soube que chegou nessa fase aí. Então, João capítulo 11 vai trazer essa narrativa dessa caminhada sobrenatural de Jesus em uma família. E é sobrenatural mesmo, porque só Ele podia fazer. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia começa dizendo no primeiro versículo que esse homem chamado Lázaro estava doente. Morava em uma cidade chamada Betânia e tinha duas irmãs, Maria e Marta. E foi exatamente Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou esse perfume que nós conhecemos na Bíblia, né? E enxugou com seus cabelos, a Bíblia diz isso, no versículo 2. E as irmãs enviaram um recado para Jesus, que estava a apenas 3 quilômetros da casa delas, dizendo que seu querido amigo estava doente. Ao receber a notícia, do versículo 4, a palavra vai dizer que Jesus diz assim, essa doença não é para a morte não, é para a glória de Deus. E aí imagino que os discípulos disseram, hã? Como assim? Que conversa é essa? Versículo 11, caminha o diálogo entre eles, a questão da ida ou não da ida para lá. E ele vai dizer assim, olha, o nosso amigo Lázaro adormeceu, ou seja, a formação não tinha chegado para ele. Pelo conhecimento divino, ele vai dizer, Lázaro adormeceu, eu vou despertar ele. Aí os discípulos falam assim, mas como assim adormeceu? Se ele está dormindo, deixa ele dormir. Né? Então significa que ele está melhor, está descansando. Ele fala assim, não, ele morreu. E aí, gente, passa-se o tempo. Quando Jesus chega e diz assim, olha, agora a gente vai.
Eles ainda tentam impedir, né? Porque tinha perigos ali, tinha coisas acontecendo e tal. Ele falou assim, não, agora a gente vai. E quando Jesus chega, versículo 17, a Bíblia diz que ele encontra Lázaro sepultado há 4 dias. Não tinha mais condições nenhuma daquela situação ser resolvida. Não tinha, acabou. O ser humano nenhum dá conta de um negócio desse, acabou. Eu imagino as irmãs que tinham a esperança de, quem sabe, o amigo dele chegasse e fizesse algo ali. Mas Jesus tinha dito para os seus discípulos, olha, essa doença é para a glória de Deus. Eu vou levantar ele. Ou seja, ele ia morrer. Então, do versículo 21 e 22, quando percebe que Jesus está chegando, depois de um atraso, entre aspas, de 3 dias, Marta vai ao encontro dele e vai dizer assim, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Jesus. O que me impressiona aqui é a certeza que ela tinha de que se Jesus estivesse lá, isso não ia acontecer. Ela olha e fala assim, olha, eu te conheço, Jesus. Eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor poderia ter curado ele. Eu sei. A minha dúvida não é essa, não. Existia um relacionamento entre eles. Ela tinha visto Jesus falar, ela tinha visto Jesus curar, ela tinha visto Jesus, Jesus estava na casa dela. Então ela sabia que Jesus podia fazer. Muitas vezes a crise no casamento vem, a situação difícil aparece, a dificuldade de viver tudo que a gente está falando aqui vem na sua cabeça, e aí você olha assim e fala, meu Deus, eu não sei o que fazer, não tem mais solução, meus filhos, minha esposa, meu marido, está um caos. Aí você lembra, mas peraí, Jesus pode fazer. Jesus pode fazer. Chama Jesus. Vou chamar Jesus, ele vai vir. Ele vai vir. Ele vem. E aí você fica, mas ele está demorando. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí uma hora ou outra, você começa a sentir essa presença de Deus na sua vida. Começa a sentir a presença de Deus no seu casamento. Começa a ver Deus transformando o coração do seu filho. Começa a ver Deus transformando o coração do seu marido. Começa a ver Deus transformando a situação toda. E aí você olha assim e fala, mas e agora? Já chegou nesse ponto aqui que não tem mais saída. Eu não tenho mais o que fazer. E aí ela vai dizer para Jesus no versículo 22 assim, mas também eu sei que mesmo agora, no caos, no fim de tudo, se o Senhor pedir a Deus, o que o Senhor pedir a Deus, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Ou seja, a esperança dela no irmão morto há 4 dias estava em Jesus. Porque não tinha mais ninguém que podia fazer nada, mas ela sabia que Jesus podia fazer. Aí Jesus vai dizer no versículo 25 e 26 assim, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você precisa dizer isso para o Senhor. Ouvir isso do Senhor. Independente de como está o seu casamento, a sua família, as suas perspectivas, a sua história, o seu coração. Creia nessa palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele pergunta, você acredita nisso, Marta? Ela vai dizer, versículo 27, sim, Senhor, eu creio. Que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que deveria de vir ao mundo.
que é que acontece depois, meus irmãos? Jesus traz à vida um morto. E se Jesus tem poder para fazer isso, Ele tem poder para mudar a história do seu casamento, da sua família. Ele tem poder para trazer o amor de você pela sua esposa. Ele tem poder de fazer com que a sua esposa te ame. Ele tem poder para transformar o coração dos seus filhos. Ele tem poder para transformar a sua casa. Mas vá para Ele. Busque nele e acredite nele. Porque Ele tem um tempo, Ele tem uma forma, Ele tem um propósito. Tem um propósito. Ele poderia ter ido exatamente quando o recado chegou. Mas Ele deixou o tempo correr. Porque tinha um propósito para aquilo ali. Para justamente servir de inspiração, de fé. Para todos nós, quando achamos que chegou o fim. Mas a palavra fim não existe para Deus. Deus não está limitado à nossa força. Ele é infinitamente mais. Como conseguimos viver essa dependência, meus irmãos? Nos relacionando com Deus. E entregando a Ele a nossa vida e família todo dia. Todo dia. Relacionamento, entrega e busca. Todo dia. Todo dia. E aí nós encerramos com a busca. Busque a vontade dele em tudo que fizer, diz o próximo slide. E buscar no sentido de submeter. Desejos, planos, sonhos, projetos, buscar a orientação de Deus. O que é que Deus quer para nós? Submeto, aprendo a confiar e depender. E nessa confiança e dependência eu busco entender. Eu busco ouvir. Eu submeto ao Senhor. Essa busca precisa ser debaixo de oração, de leitura da palavra, de partilha e discipulado, jejum, práticas espirituais e comportamentos espirituais e cristãos que vão fortalecer a nossa forma correta de buscar o Senhor. Essa busca, no próximo slide diz, ela não pode ser solitária. Essa busca tem que ser em comunidade. É por isso a importância da igreja, a importância de um pequeno grupo, a importância do discipulado. Por quê? Porque nós somos muito automanipuladores. Gostamos de nos enganar muitas vezes. E até gostamos de colocar palavras que Deus disse sem Deus ter dito aquilo. Na minha consciência, na minha situação ali, onde eu só consigo enxergar o que meus olhos conseguem ver, vem aquela frase que tem a prerrogativa, às vezes, de encerrar qualquer conversa. Não, mas Deus me disse que era para fazer isso aqui. E como foi que Deus disse isso? Quem disse que Deus disse? Quem comprova que Deus disse? Com quem eu compartilhei que Deus disse? Então, até essas questões de me posicionar, eu preciso ter cuidado. Para que eu não use palavras para fortalecer opiniões, escolhas e decisões. Usando frases de efeito para justificar aquilo que eu quero. Ah, Deus disse isso. De que forma Ele falou? Foi pela palavra? Ou foi por um desejo, uma sensação, um sonho, um sentimento, um feeling, qualquer coisa desse sentido? Então isso tem que ter muito cuidado com isso. É por isso que a igreja serve para isso. Para nos colocar no prumo. É por isso que os relacionamentos, o discipulado serve para isso. Para nos equilibrar. Para nos tirar da emoção, do momento que nos força a tomar decisões. E quando eu não quero mais ouvir a discussão do outro, eu falo, ó, cala a boca aí porque Deus me disse. Se Deus me disse, eu vou dizer o quê? Deus te disse? Quem sou eu para dizer que Deus não disse? Então eu fico calado. Você está querendo me calar porque Deus disse para você? Então tá bom, Deus disse para você, eu fico calado. Então, a gente vê muito isso no meio evangélico. Então, cuidado com essas coisas. Para que você não use as prerrogativas
corretas de forma errada. Quem fazia isso era Satanás. Quem fazia isso era Satanás, e faz até hoje. Com Jesus a tentação foi usando a palavra. Jesus rebate pela palavra. Então cuidado, viva junto, caminhe com alguém, peça ajuda, ouça conselhos, abra a sua mente, abra o seu coração. Não seja dominado por vergonhas ou egoísmos ou vaidades, não faça isso. Deixe a sua família ser algo que seja acessado pelas pessoas que você sabe que tem maturidade, que podem te ajudar. E sempre tem alguém que pode ajudar. Sempre tem alguém que pode ajudar. Então busque essa ajuda. O próximo slide vai dizer que o nosso Senhor diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Teu reino e a tua vontade. É isso que precisa existir na nossa família. Reino de Deus e a vontade de Deus. Reino de Deus e a vontade de Deus. E aí eu vou me curando das marcas do passado, vou me curando dos traumas da infância, de pai, de mãe, de relacionamentos que eu vivi, porque agora é reino de Deus e vontade de Deus. E eu vou buscar, porque existe um outro governo sobre a minha vida. Existe um rei sobre a minha vida, existe um Senhor sobre a minha vida, e Ele sabe o que é melhor para mim. Que venha o teu reino, Jesus vai dizer, e que seja feita a tua vontade. Que você possa falar isso na sua casa, para você mesmo, para a sua esposa: Senhor, que venha o teu reino para a minha casa. Que seja feita a tua vontade na minha casa, Senhor. Para que eu possa viver tudo isso que eu escutei e que eu possa ser bênção para essa sociedade. Como conseguimos, meus irmãos, viver essa confiança, dependência e busca? Nos relacionando com Deus, entregando a Ele nossa vida e família todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E se isso acontecer, o versículo fecha dizendo: e Ele mostrará o caminho que deve seguir. E Ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Confiança, dependência e busca. Se nós nos engajarmos nisso, nós vamos viver isso que a gente escutou até aqui, e nós vamos poder ser enviados, como aquele casalzinho ali na imagem está, seguindo para um propósito. Glorificando a Deus pela cura e a restauração, mas entendendo que nós temos uma missão. Uma missão. E meus irmãos, se eu viver essa verdade, se nós vivermos essas verdades colocadas aqui, teremos uma família fortalecida em amor e capacitada para viver a missão de Deus, o ID do nosso Senhor. Capacitados pelo Espírito Santo, nossa família será um espelho para esse mundo, uma referência para esse mundo, sal e luz para esse mundo, um porto seguro para muita gente que está desesperada, querendo um lugar de paz, para poder superar, suportar e reestruturar e ressignificar a vida. Um lugar de paz, um lugar de salvação. A nossa família será um lugar de cura e um lugar de restauração. Esse é o meu sonho para a minha família. Quando lá, não sei quando, nós dizemos: é para o Senhor que a nossa vida seguirá. E a partir dali, nós seguimos. E aos trancos e barrancos, Deus foi nos aproximando dEle, nos aproximando uns dos outros. E Deus foi fortalecendo nosso coração. E hoje eu tenho aqui minha esposa e meus filhos me ouvindo falar sobre família. Minha esposa e meu filho me ouvindo falar sobre família. E isso, meus irmãos, é milagre do Senhor. E eu preciso celebrar por isso. E eu preciso todo dia levantar e falar: Senhor, muito obrigado.
que Satanás tentou acabar com isso aqui, mas ele não conseguiu. E Deus agiu, e Ele nos protegeu, e Ele tem nos fortalecido, e Ele tem cuidado de nós. E é assim que Ele faz com todos nós. Com todos nós. Família e criação de filhos. Esse foi o tema lindo que nós falamos aqui durante esse final de semana. E esse foi um motivo de honra e de privilégio meu e da minha família de termos participado. Não tem nada que pague isso. Isso é fantástico demais. Poder falar e poder viver, e poder ouvir, e poder saber que a despeito das lutas que nós passamos, nós somos guardados como aquela mãozinha ali, pelo Deus que nos ama incondicionalmente. Meus irmãos, eu quero chamar o pessoal da equipe de louvor para cá. Eu gostaria que a gente tivesse um momento um pouquinho diferente aqui agora, antes de eu passar a palavra para o pastor Jair. Eu queria pedir para que você pudesse, caso esteja um pouquinho separado, ou caso tenha alguém aí mais espalhado, eu queria pedir para que as famílias ficassem juntinhas, que vocês viessem para perto um do outro. Se você está com família sua que está aqui no louvor, suba aqui, fique aqui com ele ou com ela. Se você quiser pegar o seu filhinho lá, o que está lá também, pode pegar também. Eu queria que você pudesse, que a gente pudesse ter um tempo agora juntos em família aqui, para que a gente pudesse orar uns pelos outros e que a gente pudesse cantar aquela canção que se tornou aí o tema do nosso retiro. Então podem vir vocês para cá também. Venha para cá.